Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Né? Boa tarde para quem for assistir essa aula à tarde. Boa noite para quem for assistir ela depois mais à noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria do crime, né? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre ela. Vimos que ela é um complexo teórico, então, uma disciplina que vocês precisam pegar bem pesado para poder absorver um pouquinho dela, e até sugerir que vocês vissem uns links meus sobre essa matéria que nós estamos tendo, só que a única diferença é que eu, né, lá, né, nessas aulas eu vou estar usando o quadro, né, então no YouTube. Eu acredito que bastante aluno já deve ter visto, porque o pessoal, os alunos têm conversado comigo depois no WhatsApp sobre o material, né, sobre essa aula. Pois bem, nós vimos que no direito penal nós temos sistemas de estudo do direito penal, correto? Vimos também que o direito penal ele é um método, né? Um método, o sistema penal ele é um método, me perdoem, um método de estudo do direito penal e que, portanto, no decorrer do tempo, novos métodos ou sistemas de estudo do direito penal, eles vão surgindo, né? De modo que, quando eu crio um método novo, um sistema novo, uma nova forma de compreender o crime, de compreender o processo penal, a gente sabe que o teórico, ele cria novos embasamentos teóricos para poder sustentar esse sistema novo. Porque senão, se, por exemplo, o Rodrigo tem lá um sistema que ele criou, com métodos que ele criou, com teorias que ele criou, e aí eu venho e crio um sistema que eu acho que é melhor do que o do Rodrigo. Ora, eu tenho que ter um embasamento teórico diferente também, porque senão, se eu for usar o mesmo embasamento teórico do Rodrigo, eu não preciso de um novo sistema. Então, essa é a lógica que nós temos aqui dessas teorias. E veja, para cada instituto do direito penal, digamos assim, para cada objeto de estudo da nossa disciplina, dentro de um sistema, nós temos teorias, né? Então, teoria para o tempo do crime, que nós já vimos, teoria da ubiquidade, teoria da atividade, lembra? Quando nós estudamos a aplicação da lei penal, a gente falou sobre teorias já. Quando nós iniciamos o estudo da aula na semana passada, a gente já começou a falar sobre teorias da conduta. Então, essa lógica teórica, ela ocorre em todo o estudo do direito penal, inclusive da parte especial. Isso também, gente, se aplica para os outros ramos do direito, tá? Porque a nossa ciência, ela é uma ciência que não é exata. Então, é óbvio que vão resultar várias teorias sobre várias coisas. Diferente, por exemplo, de um estudo matemático, que é uma ciência exata. Pô, ali é número, é aquela conta e acabou. Os caras criaram aquela conta, aquele método, e foi o método mais acertado, e é isso, resolveu o problema, resolveu a equação. Para nós, não. Nós trabalhamos com um meio de interpretação aberto, perfeito, de modo que, dentro deste meio de interpretação, nós sempre vamos ter várias formas de interpretar a mesma coisa, tá? Além das teorias, a gente viu também que existem as classificações dos mesmos institutos. Então, a gente viu que classificar é você, de várias formas, caracterizar a mesma coisa, né? Então, quanto a cor da garrafinha ela é transparente, quanto ao conteúdo da garrafinha ela é água, quanto à forma de fechamento da garrafinha é uma tampa de plástico. Então, perceba aqui que, de formas diferentes, eu estou caracterizando o mesmo objeto, a mesma garrafa, tá? E aí a gente viu na aula passada que o estudo do crime, partindo de um conceito analítico de crime, nós vamos passar por 3 pilares, que são fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, para que eu possa dizer para você
Ana Luísa, que houve um crime, eu preciso constatar a presença de todos esses elementos. Porque, por exemplo, se o Bruno está numa via pública à noite, andando em um local ermo. O que é um local ermo? Um local sem muita circulação. Ele avista o professor Silvio vindo na sua direção, com uma bermudinha no meio da canela, que não é nem bermuda e nem calça, uma chinelinha de dedo, uma blusa de time, uma regata, né? E aí ele vem na via pública e enfia a mão no bolso dele. O que você vai pensar? Esse cara vai me assaltar. Então, a partir desse momento, você saca seu canivete e vai lá e mata o Silvio. Perceba que esse é um caso, por exemplo, de legítima defesa. Então, para os efeitos penais, o Bruno matou uma pessoa, mas ele não praticou o crime de homicídio. Entenderam? Então, nem sempre, praticar um verbo que está presente em um crime significa que a pessoa praticou aquele crime. Porque existem outros elementos, além da prática do verbo. Existem outros elementos que vão constituir o crime de forma teórica, que é o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A gente vai ver daqui a 2, 3 aulas que a ilicitude, exemplo, legítima defesa, quando estiver presente, ela quebra o conceito analítico de crime e, portanto, a pessoa não será responsabilizada criminalmente. Perfeito? E aí, a partir disso, nós iniciamos o estudo do primeiro elemento da conduta, lembra? Que é, ou do primeiro elemento do fato típico, me perdoe, que é a conduta, tá? E aí, no estudo desse primeiro elemento do crime, nós vimos que existe uma classificação de crimes que é fundamental para nós, que são crimes formais, materiais e de mera conduta. A maior parte dos crimes do nosso Código Penal são crimes materiais. Crimes materiais. O que é um crime material? A gente falou na aula passada. É um crime que, quando eu pratico o verbo, automaticamente eu mudo o mundo dos fatos. Então, alguma coisa muda no mundo dos fatos. Essa mudança no mundo dos fatos, a gente já viu que é sinônimo de resultado naturalístico. Então, quando eu digo para você assim, Milene, olha só, a Rafaela praticou um crime que produziu um resultado naturalístico. Então, a primeira coisa que você vai saber é um crime material. Porque somente os crimes materiais, a rigor, somente os crimes materiais são os que produzem resultado naturalístico, que é a mudança no mundo dos fatos. Depois a gente tem os crimes formais de mera conduta, que são crimes que eventualmente ocorrem, mas que não exigem essa efetiva mudança no mundo dos fatos para serem consumados. O que é um crime consumado? Ora, crime consumado é aquele que reúne todos os elementos descritos no tipo penal. Isso é um crime consumado. Então, trabalhando entre a lógica de crime formal, de crime material e crime de mera conduta, nós estamos classificando o crime, estamos classificando um crime quanto ao seu resultado naturalístico. Perfeito? Quanto ao seu resultado naturalístico. De modo que, a partir de hoje, desde a aula passada, nós vamos estudar os crimes materiais, tá? Vamos, portanto, estudar os crimes materiais. Aí, depois, no decorrer das aulas, eu sempre vou voltar nessa classificação, tá? Essa é a classificação básica que nós vamos usar dentro do direito penal. Tudo bem? E aí a gente, finalmente, começamos a estudar a conduta, né? E vimos que a conduta, ela se manifesta no mundo dos fatos de duas formas. Ela pode ser uma conduta positiva, ou seja, o verbo descreve um fazer positivo,
ou ela descreve uma conduta omissiva, que é uma inércia, um não fazer. Portanto, quando eu tenho uma conduta positiva, nós chamamos isso de conduta comissiva. Portanto, sinônimo de conduta positiva é comissão. E temos, por outro lado, quando a conduta ela é omissiva, nós temos a omissão, em que o próprio verbo prevê uma inércia, um não fazer. Exemplo clássico do direito penal, omissão de socorro. O verbo é omitir socorro. Tantos crimes omissivos são a minoria da minoria que eu só tenho dado esse exemplo para vocês. Porque a rigor ele é o melhor que nós temos. Nós temos quase, acho que nós temos 2 ou 3 crimes no Código Penal em que o próprio verbo é uma omissão, um não fazer. Maravilha, né? E temos também uma terceira variável de conduta, que é uma mistura da comissão com a omissão, que é a conduta comissiva por omissão. Mas essa terceira categoria de conduta, a gente vai estudar ela na aula que vem, no nexo de causalidade. Então, vamos deixar ela adormecida por enquanto. Tá? E aí, perceba que a conduta, portanto, ela omissiva ou ela comissiva, ela deve movimentar a partir de um ânimo, de uma vontade. Tá? E aí é que nós temos o dolo e a culpa entrando dentro da concepção de conduta. Então, primeiro detalhe, né, que nós vimos na aula passada. A conduta, como é o primeiro instituto que nós estamos estudando teórico da teoria do crime, é óbvio que nós temos teorias da conduta. No material de vocês que eu mandei, vocês vão ver teorias da ação. E também, na disciplina, o material que tem para vocês do portal do aluno, vocês vão ver teorias da ação. Só que, na verdade, são teorias da conduta, porque a conduta pode ser ação, que é sinônimo de comissão, ou ela pode ser uma omissão. Mas como a maioria dos crimes, e os crimes são criados por conta das condutas ativas, das ações, é que nós chamamos teorias da ação. Mas, tecnicamente, o termo correto seria teorias da conduta, que é, portanto, o que tem aí no material de vocês. Maravilha. Então, nós teríamos, por assim dizer, né, uma carcaça, que é a ação ou a omissão, sendo animada pelo dolo ou pela culpa. Perfeito? Quando nós falamos do dolo, conduta dolosa, você tem que lembrar que é a regra no Código Penal. Uma pessoa, ela vai criar um crime já exclusivamente não, mas a rigor, na maior parte dos casos, pensando na modalidade dolosa. Nenhum legislador cria um crime pensando na modalidade culposa. Ah, mas eu acho que a Adriele pode praticar esse crime na forma culposa. Não. O crime ele não vai ser criado por uma modalidade culposa. Por quê? Na modalidade culposa, o resultado que é pretendido, ele não é, o resultado que é alcançado, me perdoe, ele não é desejado pelo autor da conduta. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso de novo. E aí, gente, a conduta dolosa, vocês vão ver aí no material de vocês, vocês já viram no material de vocês, que nós temos uma... Deu uma falhada aqui, desculpa, gente. Que nós temos uma... Deixa eu pegar aqui só Tem os alunos que conversam comigo pelo WhatsApp, que não está conseguindo material, aí eu leio aqui do lado, perdoe, vou voltar ao raciocínio. Que nós temos o embasamento teórico, que são as teorias da ação, isso eu já falei. Já no campo do dolo, a gente vai ver, aqui vocês têm na apostila,
várias classificações da modalidade dolosa e da modalidade culposa. Se você pegar lá na página 12 da sua apostila, então se você pegar lá na página 12 da sua apostila, vocês vão ver várias espécies de dolo. Perceba, espécie de dolo são formas pelas quais o dolo ele é identificado. E aí ele pode ser um dolo direto, que é o dolo regra no nosso sistema, com base na teoria da conduta finalista. Para o dolo direto, que também é chamado de dolo determinado ou dolo imediato, o agente pratica uma conduta que é voluntária e é consciente, dirigido para uma finalidade, que é o resultado normativo, que a gente vai ver depois o que é resultado da aula que vem. Bem, esse dolo direto, então, que é uma conduta voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade, ele pode ser de primeiro grau, que é esse raiz, esse que nós acabamos de conversar, e temos um dolo de segundo grau. Percebam que esse dolo de segundo grau eu não mencionei na aula passada, justamente para vocês irem absorvendo aos poucos todos os conceitos. O dolo direto ou de segundo grau, ele é aquele dolo que existe consequências necessárias para eu atingir um objetivo. Então, por exemplo, eu quero matar o professor Silvio, e aí o Silvio vai fazer um passeio turístico com a professora Marigilda, só eles dois, do Pantanal. Aí eu vou lá e coloco uma bomba que vai explodir o caminhão inteiro, ou seja, que está a Marigilda e o Silvio ao mesmo tempo. Ele vai explodir, não é algo eventual, é tipo, vai explodir para eu conseguir matar o Silvio. Perceba que, com relação à professora Marigilda, eu tenho um dolo também, mas é um dolo de segundo grau. Por quê? Porque, perceba, para eu conseguir matar o Silvio, necessariamente eu vou gerar uma consequência que é a morte da professora Marigilda. Então, com relação ao Silvio, eu tenho um dolo direto, de primeiro grau, porque a minha vontade inicial justamente é matar o Silvio, e, paralelamente, com relação à professora Marigilda, eu tenho um dolo de segundo grau. Por quê? Eu não quero matar ela, mas, como eu sei que eu vou executar o Silvio dessa forma, necessariamente ela vai morrer, ok? Veja, para fins de dolo, para fins práticos do direito penal, isso não interfere para nós se é um dolo direto ou um dolo de segundo grau. Por quê? Na parte especial, e a gente já viu isso em alguns crimes, nós temos lá, matar alguém, pena. Ora, não importa se é matar alguém com dolo direto, não importa se é matar alguém com um dolo indireto. O Código Penal ele não faz essa diferenciação. Perfeito? Por outro lado, o dolo indireto, ele pode ser um dolo eventual. Como assim? Ora, se no dolo direto eu quero aquele resultado previsto no tipo penal, no dolo indireto eu não quero, num primeiro plano, aquele resultado previsto no tipo penal. É o contrário. E, portanto, ele é classificado em dolo eventual e dolo alternativo. No dolo eventual, veja, eventual. Então, não há uma certeza jurídica de que aquele resultado no mundo dos fatos vai ocorrer. Pode ser que eventualmente isso ocorra. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira matar um colega de vocês da sala. Esse colega, particularmente, chega todos os dias, 2 horas antes da aula, e ele fica na sala estudando. Então, eu sei que religiosamente, todos os dias, ele pratica isso. Eu vou lá, e na cadeira em que ele sempre senta, lança uma bomba, que explode logo que o sensor de peso é acionado na cadeira. Então, se a pessoa sentar, ela vai explodir. Ora, se ele chega 2 horas antes da aula começar,
não há um risco aparente de outras pessoas morrerem, porque só ele acessa aquele momento, aquela. Mas, veja, eventualmente, pode ser que, por exemplo, nesse dia a pessoa não vá, ou que nesse dia outra pessoa chegue e seja nesse local. Veja que neste meu exemplo, existe uma eventualidade de produção de um resultado diferente daquele que eu queria, que era matar aquele aluno específico da sala de vocês. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O dolo eventual significa dizer que a pessoa pratica uma conduta, sabendo, obrigado, Mário, sabendo que ela pode produzir um resultado diferente daquele que ela deseja. E por isso ela é chamada de dolo eventual. Então, se você ler aí no artigo 18, no parágrafo 2º, na parte final, vai dizer, ainda que o agente... deixa eu pegar aqui. Ainda que o agente assuma o risco de produzir o resultado. Como assim assumir o risco de produzir o resultado? Ora, quando eu coloco essa bomba na carteira, eu não estou assumindo um risco de matar uma outra pessoa? Estou assumindo esse risco pelo meu modo de execução. Então, esse é o dolo eventual. Veja aqui, o dolo eventual não é a mesma coisa que o dolo de consequências necessárias, que foi o exemplo que eu dei da Marigilda, com o Silvio, porque naquele exemplo você sabia que os dois iam morrer, era 100% de certeza. Veja que esse dolo com relação a Marigilda não é uma eventualidade. Não pode ser que nesse dia a Marigilda esteja com o Silvio, não. Necessariamente ela iria morrer naquele fato. Então essa é a diferença básica entre o dolo eventual e o dolo alternativo. E aí nós temos o dolo eventual, perdoem, e o dolo de consequências necessárias. Agora, o outro dolo que a gente tem é o dolo alternativo, que é aquele em que o agente fica satisfeito com um ou outro resultado. Como assim, Laila? Ora, eu quero espantar o Silvio. Eu estou lá batendo nele e, de repente, tudo bem. Eu também me sentiria satisfeita com a morte dele. Veja que ou com a lesão corporal ou com o homicídio, eu me sentiria à vontade no sentido de poder ocasionar qualquer um dos dois resultados, tá? Aí, gente, isso só é teoria, tá? Na prática, tem como a gente distinguir muito bem isso. Por quê? Porque o dolo é um elemento subjetivo. Cada um é dono do seu. O dolo se passa na cabeça do agente, na cabeça do autor do fato. Então, o comadre não vai chegar assim, olha só, nesse caso aí, a Marigilda morreu, eu tive um dolo no segundo grau. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai só dizer, olha, eu botei uma bomba no caminhão e ele explodiu. Ele não vai dizer, nossa, com o Silvio, com relação ao Silvio, eu tive um dolo de direto. Com relação a Marigilda, eu tive um dolo de primeiro grau, de segundo grau. Não, ninguém vai falar isso, né? A não ser que, por exemplo, eu pratique um crime, aí com certeza numa delegacia eu iria estruturar tudo isso para o delegado, né? Falar, olha, delegado, com relação a esse fato eu pratiquei dessa forma, aquele fato eu pratiquei da outra, mas não é isso, não é isso, né? É nosso dia a dia. Então, na maior parte das vezes, o autor do crime, ele vai narrar a história do crime. E dentro da narrativa da história, o dolo ele vai estar ali embutido. Seja ele de primeiro grau, seja ele de segundo grau, seja ele alternativo, seja ele eventual. Para nós, do direito penal, na prática não vai ter interferência, porque, afinal de contas, você identificou que ele é doloso. Tudo bem? Agora, dando sequência ao nosso estudo, então percebam que eu acrescentei duas situações aí, duas classificações dentro do dolo, né, que a gente não tinha falado na aula passada. E aí, existem outros dolos aqui na tabelinha de vocês, né, na página 13, que vocês vão ver, né, o genérico, o específico, o normativo. Por hora, relaxe que isso não vai importar para nós. Tá? Essa classificação não vai importar para nós, somente essas duas primeiras que nós conversamos. Pois bem,
Já adentrando na seara do crime culposo, nós temos que compreender que, primeiro detalhe, nós não temos conceitos legais, ou não temos um conceito legal do que seria um crime culposo. Então, o Código Penal, ele não traz para nós um artigo dizendo o que é crime culposo. Diz simplesmente que existe a possibilidade de haver essa modalidade culposa. Perfeito? E aí, por conta disso, nós utilizamos muito uma conceituação estratificada do crime culposo. Como assim, Lara? O que é isso? Uma conceituação estratificada. Ora, nós pegamos um conceito do mundo real, do dicionário, e colocamos aqui, pum, dentro do direito penal, e é isso que nós temos para usar. Muitas vezes, quando o Código Penal ele não regulamenta perfeitamente uma coisa, a gente pega um conceito da vida, do dicionário, Wikipédia, e colocamos no direito penal e vamos dizer, não, é isso aqui. O penal não conceitua, a gente vai, portanto, usar esse direito penal. Perfeito? Agora, veja, a culpa, portanto, ela se subdivide em imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. A imprudência, ela consiste em fazer algo que ela recomenda que a pessoa não faça. Como assim, Laila? Ora, eu pratico uma conduta positiva, quando na verdade não deveria ter praticado nada. Exemplo clássico, ultrapassagem em faixa contínua. Então, quando você ultrapassa uma faixa contínua, você sabe que você está sendo imprudente. Por outro lado, na negligência, você deixa de tomar uma cautela. Você deixa de observar um dever de cuidado. Então, exemplo que tem até no material de vocês, uma arma que fica ao alcance de uma criança. Isso é uma negligência. E a imperícia, gente, que nada mais é do que você praticar a imprudência ou a negligência no exercício de uma atividade profissional. Então, por exemplo, eu esqueci o bisturi na barriga da vítima. Eu fui imperita, né? Eu fui negligente durante a intervenção cirúrgica. Mas perceba que, da mesma forma que o direito penal, da mesma forma que o dolo, isso não importa para nós. Porque se é um crime culposo, seja imprudência, seja negligência, seja imperícia, será a mesma coisa para nós na prática. A mesma coisa para nós no mundo prático. Tudo bem, gente? E aí, o crime culposo, como eu disse a vocês no começo da aula, por se tratar de um crime que é a exceção, porque a maioria dos crimes não possuem previsão para modalidade culposa, perceba que nós vamos precisar, portanto, ter uma previsão legal de que aquele crime existe na modalidade culposa. Ora, se eu não tiver em nenhum artigo a previsão dessa modalidade culposa, se eu não tiver em nenhum artigo a previsão dessa modalidade culposa, significa dizer que não existe crime culposo. Não existe aquele crime na modalidade culposa. Então, por exemplo, se vocês pegarem lá o artigo 121, vocês vão ver no parágrafo 5º que tem lá, se o homicídio é culposo. Então, perceba que o crime de homicídio admite a modalidade culposa. Agora, por outro lado, suponhamos que você é um motorista de caminhão, ou uma motorista de caminhão. E aí, gente, você carrega cargas, né? Caminhão de carga, e aí perceba que você pegou um carregamento de sal refinado.
sal de cozinha. Beleza. Carregamento monstruoso. E aí, dentro desse carregamento, os traficantes colocaram uma saca de cocaína, uma saca de pó de cocaína. E você não viu essa, você não verificou a sua mercadoria, não checou aquilo que você está carregando. Pois bem, vem andando de caminhão, parou numa barreira, no ponto fiscal da Receita. E aí os caras olharam o seu carregamento, eles constataram que havia cocaína no seu caminhão. Perceba nesse caso que você, caminhoneiro, não praticou crime de tráfico. Por quê? Porque não existe crime de tráfico na modalidade culposa. Se você pegar o artigo que trata do crime de tráfico de drogas, você não vai ver ali tráfico de drogas culposo. Não existe isso. De modo que, portanto, não tem como você responder que não existe. Mas veja, gente, você não precisa decorar isso. Ora, se nós estudamos nas primeiras aulas o princípio da legalidade, como é que o Marcos vai responder por algo que não tem previsão legal? Como é que a Maria vai responder por um crime de tráfico de drogas culposo se não existe esse crime? Não tem como. Lembra da anterioridade? Artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Ora, se eu não tenho no artigo previsão para a modalidade culposa, significa dizer que, portanto, não cabe modalidade culposa. Então, a pessoa, ela não vai ser responsabilizada criminalmente. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Agora, e isso também a gente conversou um pouquinho na aula passada, né? Agora, por outro lado, nós temos também espécies de culpa, assim como nós temos espécies de dolo, tá? E as espécies de culpa, diferente do dolo direto e do dolo indireto, a gente vai falar sobre elas mais para frente. Mas tem um quadrinho aí na página 14, né? Que vocês vão dar uma lidinha com relação a ele, tá? E tem aí a diferença entre dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Tudo bem, beleza. E aí ainda sobra uma terceira modalidade de ânimo que vai movimentar essa conduta, que é o préter-dolo. O que é um préter-dolo, gente? Também é uma mistura de dolo com culpa. No préter-dolo eu tenho conduta dolosa na primeira parte do crime e eu tenho um resultado mais grave que é gerado a título de culpa. Como assim, Laila? Ora, exemplo que tem na apostila de vocês, lesão corporal seguida de morte. Veja, no caput da lesão corporal do 129, nós temos ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Perfeito. E aí a gente vê no parágrafo 3º, se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de 4 a 12 anos. Veja que no parágrafo 3º a gente tem, olha, se da ofensa a essa integridade física resultou morte e as circunstâncias demonstrarem que a Laila não quis o resultado morte, nem assumiu o resultado morte, ela vai ter uma pena de 4 a 12. Porque, gente, se eu quis em algum momento esse resultado morte, eu já estou no homicídio. Então, o crime préter-doloso, ele é uma soma de dolo com culpa. Também é óbvio, é a exceção da exceção. Se a culpa já é exceção, imagina o préter-dolo, tá? Então, nós temos aí alguns crimes que são préter-dolosos, que estão, inclusive, no quadrinho logo abaixo, no material de vocês, né? Que, então, a gente tem esse que a gente acabou de falar, temos incêndio culposo com resultado morte, temos ali o homicídio culposo com causa de aumento, tá? Então, nós temos estourando uns 8, 9 crimes préter-dolosos
no Código Penal. Perfeito? Mas veja que existe essa variável de préter dolo, esse hibridismo, tá? Laila, e esse préter dolo, como que eu vou saber quando ele estiver presente na parte especial? Quando você vê que dentro das qualificadoras do crime houver a previsão de haver um resultado mais grave, e esse resultado mais grave em nenhum momento foi desejado pelo agente, tá? Então, não existe uma classificação expressa, tá? Você vai ter que olhar. Mas assim, gente, a rigor também, com o tempo, vocês vão aprendendo aos poucos quais são eles estudando o direito penal, tá? Não se preocupem com isso não se preocupe com relação a isso por agora. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui do que eu falei? Podem abrir o microfone e se manifestar à vontade, tá? Pode dizer aí. Nenhuma dúvida, gente? Estou passada. Então, beleza. Então, vamos lá. A partir de agora, nós vamos estudar um instituto que é muito maneiro também, tá? Que eu adoro, que é o erro de tipo, tá? Olha que interessante. Por isso que eu sempre falo para vocês, né, que não é uma matéria assim. O erro de tipo, olha o nome, erro de tipo. Tipo de quê, Laila? Tipo penal incriminador, lembra? Tipo penal incriminador, que é um sinônimo de crime. Então, eu tenho um erro de crime, um erro de tipo criminal incriminador. Veja que erro, de uma maneira geral, é um equívoco. E o erro dentro do direito penal, ele vai se comportar como sendo uma falsa representação da realidade. Isso é o erro, perfeito? Então, o erro ele vai funcionar como uma falsa representação da realidade. Ou seja, a Milene, no mundo dos fatos, ela vai fazer uma leitura equivocada do que ela está vivenciando e, a partir desse equívoco, ela vai tomar uma decisão. Ela vai praticar uma conduta que vai caracterizar um crime. Então, esse é o erro de tipo. Tá? Então, de maneira geral, é isso. O erro de tipo ocasiona uma falsa representação da realidade. Tanto é assim que aqui tem um exemplo na apostila, né? Você vai lá, pega um celular, aliás, pega um guarda-chuvas, acreditando que era o seu guarda-chuva, quando na verdade era um guarda-chuva de uma segunda pessoa. Perceba que você interpretou mal essa realidade fática, porque você ali agiu como se dona fosse de algo que não é seu. Mas foi porque você quis? Não, você se equivocou. Tudo bem? E isso vai gerar consequências jurídicas, ou benéficas ou maléficas. Nesse nosso exemplo, uma consequência benéfica. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. De toda forma, o artigo que trata dessas falsas interpretações da realidade é o artigo 20, que fala justamente sobre o erro de tipo. Veja a redação dele. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, essa é a nossa base legal aqui do erro de tipo, tá? E dentro da base do erro de tipo, nós temos uma subdivisão do erro de tipo. Ele pode ser um erro de tipo essencial, ou seja, uma falsa representação da realidade que está relacionada à própria existência do crime. E ele pode ser um dolo não, me perdoe, um erro de tipo
acidental, ou seja, uma falsa representação da realidade, uma falsa representação da realidade que vai gerar um equívoco na prática dos atos de execução. Veja aqui, a forma de você diferenciar o erro de tipo essencial do erro de tipo acidental é que no erro de tipo essencial, guardem essa informação. Quando a Milene ela é informada de que ela está interpretando aquela realidade de forma equivocada, ela para de praticar qualquer conduta que seja, porque ela não quer, ela não deseja a ocorrência de crime. Então, no erro de tipo essencial, essa falsa representação da realidade, inclusive, ela é responsável pela própria existência do crime. Porque se o agente sabe ou souber que ele está ali equivocado, ele não vai praticar a conduta. Ele não vai praticar um crime. Que é o exemplo do guarda-chuva. Ora, se você soubesse que aquele guarda-chuva não era seu, você não teria pegado. Houve uma falsa representação da realidade que está relacionada com a própria existência do furto. Agora, no erro de tipo acidental, o agente tem uma falsa representação da realidade, mas quando o agente é avisado, quando a Milene é avisada dessa falsa representação da realidade, ela vai lá, arruma essa falsa representação da realidade e permanece com a vontade de praticar crime. Então, veja que o erro de tipo essencial, ele não evita a ocorrência do crime. O crime vai ocorrer de toda forma. A única diferença é que agora, como a Milene foi avisada de que estava equivocada, ela vai praticar da forma como ela queria desde o início. Essa é a diferença básica. Pois bem, no erro de tipo essencial, então a gente já sabe que o erro de tipo essencial é uma falsa representação da realidade que está relacionada com a própria razão de existir do crime. Está relacionada com a própria razão de existir do crime. Suponhamos que, não dá nem para fazer piada, né, com os professores online, né? Suponhamos que vocês estão tendo aula com quem mesmo? Com a Marigilda, com o Silvio e eu só, né? 3 professores? Então vai ter que ser o Silvio. Suponhamos que a professora Marigilda e o Silvio foram para o Pantanal pescar não, caçar. Não, caçar não. Fotografar animais silvestres durante a noite, fotografia noturna. E aí eles pegaram lá uma semana na pousada, cama de casal, só tinha um quarto com cama de casal, e aí, né, era a única alternativa que tinha. Mas, enfim, eles foram lá para fazer essas filmagens noturnas, cheio de mosquito, loucura, né? Bom, no dia das filmagens noturnas, é óbvio que a Marigilda e o Silvio andavam armados, porque eles possuem porte de arma de fogo, são, né, que andam dentro da legalidade. Então, eles tinham registro para porte para transporte de arma de fogo. E aí, nessa caçada noturna, nessa filmagem noturna, perceba que eles levaram a arma, porque afinal de contas não sabe o que pode rolar ali, né? Sei lá, uma sucuri, um jacaré, uma anta, uma capivara, um viadinho. Mas e aí, o que aconteceu? Em determinado momento, eles se separaram. A Marigilda e o Silvio. Em um local totalmente escuro, gente, é Pantanal, tá? E aí, o que aconteceu? A Marigilda viu lá um barulho na moita, de uma movimentação mega estranha. E aí ela pensou, cara, aquilo ali é um veado, é um bicho. E aí
ela, com muito medo, foi lá e, pum, efetuou o disparo. Pois bem, chegando lá, na verdade, ela viu que quem estava movimentando a mata era a anta do Silvio. Então, veja, ela errou de animal, né? Mentira, ela viu ali que era um ser humano, uma pessoa. Então, o que aconteceu nesse caso? A Marigilda, ela interpretou equivocadamente a realidade, porque ela achou que ele tinha um animal, quando na verdade tinha uma pessoa. Então, perceba que, se nesse caso concreto, antes mesmo dela atirar, chegasse ali, né, fosse ali, alguém dissesse, olha, Marigilda, tá errado, é gata, aquilo ali é Silvio, não é um viadinho, não é uma anta, não é uma pessoa humana. Veja, se nesse caso ela fosse avisada desse equívoco dela, ela não teria efetuado o disparo. Então, concordam que essa falsa interpretação da realidade, por conta da Marigilda, é responsável pela própria existência do crime? Então, veja que estamos, portanto, diante de um erro de tipo essencial. Tá? Agora, o erro de tipo essencial, e aí eu vou chegar aonde é a parte importante desse tema, ele pode ser um erro de tipo essencial invencível. Como assim invencível, Laila? Ora, um erro de tipo essencial invencível é aquele que, caso a Adriele, a Bianca, o Marcos, né, ou a Taine, a Vanessa, estivessem no lugar da Marigilda, eles não teriam praticado o fato. Eles não teriam praticado o fato. Ou seja, quando você coloca uma pessoa no lugar da Marigilda, essa pessoa igualmente também teria realizado uma falsa interpretação da realidade. Todo mundo teria errado como a Marigilda errou. Então, nesse caso, quando a gente substitui o autor do fato e qualquer um de nós no lugar desse autor do fato tivéssemos praticado exatamente a mesma conduta, veja que nesse caso haverá uma ficção jurídica, guardem essa informação, haverá uma ficção jurídica no sentido de excluir o dolo da conduta da Marigilda, excluir o dolo da conduta da Marigilda para fazer com que ela seja responsabilizada pela modalidade culposa, se o crime prever a modalidade culposa. Então, nesse meu exemplo, como existe homicídio culposo, a Marigilda, ao invés de responder por dolo, com uma pena de 6 a 20, ela vai responder pela modalidade culposa, que é uma pena bem menor, salvo engano, de 1 a 3 anos. Então, há aqui uma ficção jurídica. Laila, o que é uma ficção jurídica? Ora, uma invenção jurídica. É algo que, na realidade, não aconteceu, que não existe. Mas, né, juridicamente, nós transformamos para que possa ser considerado dessa forma. Tá? Então, o erro de tipo essencial inevitável, ele vai excluir o dolo. E aí a pessoa vai responder a título de culpa, caso haja previsão legal daquele tipo penal incriminador como sendo culposo. Perfeito? Pois bem, se eu tenho o erro de tipo essencial invencível, eu tenho também o erro de tipo essencial vencível. Vencível. O que é um erro de tipo essencial vencível, gente? É aquele em que nós, no lugar da Marigilda, não teríamos praticado a mesma conduta. Nós, no lugar da Marigilda, teríamos sido mais cautelosos, teríamos sido mais prudentes antes de efetuar o disparo. Exemplo, suponhamos que seja a mesma narrativa fática
do primeiro exemplo que eu dei. Só que durante o dia, perceba que você, no lugar da Marigilda, nesse mesmo contexto fático, à luz do dia, ao avistar essa movimentação na mata, no mínimo, teria aguardado para ter certeza de que ali se tratava de um animal e não do professor Silvio. Por outras palavras, você, no lugar da Marigilda, não teria praticado a conduta da forma como ela praticou. Nesse contexto, o que vai acontecer? Ora, ela será responsabilizada a título de culpa, porque, afinal de contas, ela não quis produzir o resultado morte. Perfeito? Então, vamos recapitular aqui, tá? Se nós, no lugar da Marigilda, teríamos também praticado a mesma conduta, nesse caso, a gente não vai responder nem por dolo e nem por culpa, tá? Então, retificando, que eu acho que eu falei a mesma frase para os dois, me perdoem, tá? Então, recapitulando aqui. Por isso que eu gosto de quatro, que daí eu vejo que eu estou escrevendo. Desculpa, tá? Recapitulando aqui. Quando eu tenho um erro de tipo essencial, invencível, ou seja, nós, no lugar da Marigilda, teríamos praticado a mesmíssima conduta. Nesse caso, a gente não responde nem por dolo e nem por culpa. Nós dizemos, portanto, que haverá exclusão do dolo e da culpa, tá? Haverá a exclusão do dolo e da culpa. Ora, se, por outro lado, ele é uma falsa representação da realidade, vencível, ou seja, se nós, no lugar da Marigilda, não tivéssemos efetuado o disparo, nesse caso, a gente responderá pela modalidade culposa, caso haja previsão legal para a modalidade culposa daquele caso concreto. Tudo bem? É o que está aí no seu quadrinho, na página 17, no final dela, né? Se ele é inevitável, exclui o dolo e a culpa. Se ele é evitável, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Perfeito? Pois bem, esse é o erro de tipo essencial. Por outro lado, o erro de tipo acidental, veja, o erro de tipo acidental se refere a dados secundários do crime, ou seja, o crime vai acontecer de uma forma ou outra. Ou seja, o crime acontecerá de forma equivocada ou de forma correta. Mas fato é, o crime vai acontecer, tá? E aí, essas falsas representações da realidade, ora podem incidir sobre o objeto do crime, ora podem incidir sobre a pessoa, ora podem incidir, desculpa, gente, ora podem incidir sobre o próprio nexo causal do crime, que a gente vai ver depois o que é, vai depender do caso concreto. Então, o erro de tipo acidental, ele atinge as circunstâncias em que o crime vai ocorrer, mas, de uma forma ou de outra, esse crime vai ocorrer. Se a pessoa ela é avisada que está interpretando a realidade de forma equivocada, diferente da Marigilda, aqui a pessoa vai praticar o crime. Ela não quer saber, tá? A primeira falsa representação da realidade acidental que nós temos é o erro sobre objeto. Ou seja, eu quero subtrair, e vou usar o exemplo que tem na apostila, eu quero subtrair uma TV. Eu entro lá na casa da Milene e acabo levando um monitor de computador, achando que aquilo ali, na verdade, é uma televisão. Laila, qual é o efeito jurídico disso? Ora, o efeito jurídico será que a pessoa vai responder por furto normal. Ela vai responder por furto normal, como se ela tivesse furtado
a televisão da forma como ela queria. Então, perceba que o erro sobre o objeto, o erro sobre o bem sobre o qual vai recair a conduta, ele não vai excluir nada. A pessoa vai responder como se tivesse subtraído o televisor que ela queria, tá? Mas esse tipo de erro é muito raro ocorrer na prática, tá? Agora, o segundo tipo de erro é o erro sobre a pessoa, que no latim é chamado error in persona. Error in persona. Pois bem, o erro sobre a pessoa, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º, o que vai acontecer? Eu tenho uma falsa representação da realidade e eu acabo direcionando a minha conduta, o meu fazer, o meu praticar, para uma pessoa que não é destinada à minha conduta. Por exemplo, suponhamos que eu quero matar o meu inimigo, um inimigo que eu tenho e tal. E aí, na data dos fatos, eu vou lá e dou um tiro, acreditando que aquela pessoa era o meu inimigo. Mato essa pessoa. Só que quando eu vou constatar, veja que eu matei o irmão gêmeo do meu inimigo. Viram que eu interpretei de forma equivocada aquela realidade? Porque eu achei que aquela pessoa era quem eu queria matar, mas eu acabei confundindo as duas pessoas. Veja que se você tivesse ali, no mundo dos fatos, me avisando, Laila, esse cara é irmão gêmeo do seu inimigo. O que eu iria fazer? Eu iria lá, identificaria meu inimigo real e mataria. Veja que eu não tenho vontade de não praticar o crime. O crime vai acontecer de toda forma, de forma equivocada ou de forma não equivocada. Beleza? Então, o erro sobre a pessoa ela é falsamente representada e a conduta recai sobre ela. Qual é o efeito disso, Laila? O mesmo efeito do erro sobre o objeto. Nós vamos considerar como se a vítima morta tivesse sido realmente o inimigo real, tá? Então, virtualmente, nós vamos considerar que foi atingido e morto o meu inimigo, e não o irmão do meu inimigo. Tudo bem? Agora, o outro, e assim, claro, né, o erro sobre a pessoa não deixa de ser um erro na execução do meu crime, concordam? Estou praticando atos executórios, eu estou matando alguém, e aí eu errei esse alguém. Eu errei sobre quem seria o destinatário dessa minha conduta. Então, portanto, isso é também chamado de erro na execução. Na terceira modalidade, nós temos também um erro na execução. Só que esse erro na execução é classificado como erro na execução de forma estrita, ou aberratio ictus. Aqui, ele está previsto no artigo 73 do Código Penal. Na aberratio ictus, o que vai acontecer? Gente, eu represento bem o meu destinatário. Eu quero matar o professor Silvio. Sei que ele é ele, não tem um equívoco, ele não tem um irmão gêmeo. Mas, veja, na hora... Desculpa, gente. Na hora que eu vou efetuar o disparo, eu erro a pontaria. E eu acabo atingindo a professora Maria Júlia. Então, perceba que o meu tiro foi ruim. Errei pontaria. Gente, isso acontece muito na prática, tá? Eu errei a pontaria e eu acabei atingindo outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. Qual é o efeito disso, Laila? Em regra, o efeito é, eu respondo como se eu tivesse atingido a pessoa que eu queria. Eu respondo como se eu tivesse atingido a pessoa que eu queria. Isso que nós estamos conversando agora está lá no artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, está lá no artigo, na página 19 de vocês. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge outra, responde como se tivesse praticado o crime praticado como aquela. Aí olha só essa parte final. No caso
de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse código. O que é isso, Laila? Simples, tá? Bom, se eu efetuei um tiro na direção do Silvio, eu errei e eu matei outra pessoa, eu vou responder por um crime de homicídio doloso. Então, vamos considerar como se esse um tiro tivesse matado o Silvio. Perfeito. Agora, e se, por exemplo, eu efetuei um disparo e eu atingi essa pessoa que não era o Silvio, essa bala transfixou o ombro do Silvio? Como assim, Lara? Transfixou? Atravessou o Silvio e atingiu também uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, eu tive um tiro com dois resultados. Nesse caso, com relação ao Silvio, eu respondo por homicídio doloso. E com relação à pessoa, né, eu vou responder por modalidade homicídio culposo. Esse segundo exemplo é chamado de unidade complexa ou resultado duplo, tá? Mas para vocês agora, isso não importa muito saber, tá? Não importa muito saber porque estamos preocupados com a formação da base. Então, basta você saber que existe esse erro na execução, que é o aberrácio. A outra variável de erro acidental é o resultado diverso do pretendido. Artigo 74 do Código Penal. No resultado diverso do pretendido, eu quero um resultado X e eu alcanço um resultado Y completamente diferente do resultado X. Olha lá, fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Como assim, Laila? Exemplo, tá? Nesse resultado diverso do pretendido, eu pratico uma conduta querendo um resultado que é ofender um determinado bem jurídico. Prevendo um resultado que é ofender um determinado bem jurídico. Então, por exemplo, eu atiro na direção da Milene. Atiro na direção da Milene, que era o resultado jurídico, morte dela. Beleza. Mas, na hora que eu efetuei o disparo, passou um carro. E ao invés de atingir a Milene, eu atingi o carro. A carenagem do carro que fala, né? A lataria do carro. Veja que, portanto, eu danifiquei um carro. Ora, se eu tivesse matado a Milene, eu teria ofendido qual bem jurídico tutelado? A vida? Como eu atingi a carenagem do carro, o bem jurídico tutelado que eu ofendi foi patrimônio, porque um bem foi destruído. Então, conseguem constatar que eu produzi dois resultados completamente diferentes? Nesse caso, eu respondo pelo resultado que realmente ocorreu. Nesse caso, eu não tenho uma ficção jurídica. Não. Eu vou responder pelo resultado que eu causei a título de culpa, tá? A título de culpa. Então, e por que eu não faço isso com relação ao aberratio ictus e o erro sobre a pessoa? Porque na aberratio ictus e no erro sobre a pessoa, eu estou dentro do mesmo bem jurídico tutelado. Ora, eu queria matar A e por um erro na execução eu matei B. Tá, mas os bens protegidos ali são os mesmos. Vida, vida. Agora, neste último exemplo que eu dei, nós tínhamos uma intenção de vida e ocasionamos um resultado de patrimônio. Então, por isso, é chamado de resultado diverso do pretendido. Ora, porque é um resultado completamente diferente daquele que eu queria quando eu iniciei a minha execução. Então, veja que, nesse caso, por isso, nós temos essa classificação, tá? A quinta modalidade que nós temos é o erro sobre o nexo causal ou resultado diverso do pretendido, tá?
aqui nós não temos previsão no Código Penal para essa quinta classificação, tá? Mas eu trouxe ela aqui para vocês terem no material. Para fins penais, a pessoa vai responder aqui no erro sobre o nexo causal pelo resultado que ela efetivamente ocasionou. Então, não precisa decorar nada disso, né? Porque, na verdade, a pessoa causou o que? O resultado Y, então ela vai responder por Y. Se vocês olharem os erros de tipo acidentais, em todos eles, a pessoa responde pelo crime que ela queria, com exceção do resultado diverso do pretendido. Então, o que é mais fácil para vocês absorverem? Memorizar. Ora, somente na aberratio delicti, que é o resultado diverso do pretendido, a pessoa responde pelo crime que ela praticou de verdade. Todas as outras hipóteses de erro de tipo acidental, a pessoa responde pelo crime virtual. Ou seja, como se ela tivesse atingido a pessoa ou o destinatário que ela queria. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir o microfone, podem se manifestar. Vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tá dando para acompanhar a aula? Vocês chegaram, alguém chegou de ver lá o vídeo do YouTube? Meus vídeos no YouTube lá? Alguém viu? Alguém aqui nessa sala? Que tem o link lá, vocês viram os links que eu mandei pelo APA. Alguém chegou de ver? Eu assisti, professora. E aí, o que você achou, Milene? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar como está lá no canal? Deu. É bom que tem a visualização no quadro, eu achei bom. Então, gente, olha só, dei uma olhada no vídeo, como a Milene fez, para vocês conseguirem acompanhar a aula. Essa aula é muito pesada para ficar só me acompanhando aqui no dia da aula online, senão não vai rolar para vocês aprenderem essa matéria, tá? Alguma outra dúvida? Alguma dúvida, aliás? Estão entendendo tudo? Estão com dificuldade? Na verdade, não estão, né? Porque foi até tranquila. O problema mesmo foi a aula passada, que eu entendi muito pouco. Então, o que vai acontecer daqui para frente, gente? Eu sempre vou dar uma recapitulada na aula anterior e quando houverem conceitos muito importantes, como essa classificação de crime formal, material e mera conduta, eu sempre vou repetir para isso ficar massificado na cabeça de vocês, tá? Só assim, como eu disse, vocês precisam estudar junto comigo. Então, por exemplo, essa aula de hoje, eu tenho mais conteúdo para dar, eu posso esgotar essa apostila com vocês hoje. Só que vocês não vão absorver, porque são novos conceitos. Essa aula, até onde eu parei aqui, se eu tivesse dado, que a gente teve agora 1h30 de aula, mais ou menos. Se eu tivesse dado ela em sala de aula, na sala de aula, provavelmente eu não teria chegado até onde eu cheguei hoje. Porque com o material fica mais fácil, né? Ninguém precisa copiar no quadro. Eu simplesmente iria escrevendo ali os esqueminhas para vocês fazerem. Tanto é assim que se vocês olharem lá na aula, no YouTube, vocês vão ver que tem 50 minutos de aula sobre o que eu estou falando aqui. Então, as aulas online agora, elas vão render mais. Só que, por outro lado, se você não vier para a aula tendo lido um pouco do material, você não vai conseguir absorver, tá? Mas, assim, toda aula eu vou voltar em alguns conceitos. Então, na aula que vem, eu vou retomar erro de tipo. Então, vou explicar de novo para vocês, não assim, com todo esse tempo que eu levei para explicar agora. Mas eu vou lá pegar uns 10 minutinhos da aula e vou falar, olha, a gente viu isso, isso e isso, e vamos prosseguir, tá? Porque a partir já da aula que vem, a gente vai para a parte pesada da matéria. E aí a gente tem que correr contra o tempo,
porque as aulas vão ficar mais maçantes, porque tem mais conteúdo. Então, eu preciso muito que vocês colaborem para poder absorver a matéria, senão fica complicado. Tudo bem? Agora, assim, por outro lado, eu estou sempre no WhatsApp, sempre, né? Assim, e qualquer dúvida que você tiver com relação à aula, ou estiver estudando, ou tiver visto a videoaula, só dá um alô para mim, que logo que eu puder, eu respondo a aula respondo você numa boa no WhatsApp, e a gente toca, tá? Na verdade, também tem outro detalhe, que acho que daqui 2 semanas, eu tenho um estúdio, né, de gravação e tal, e aí a gente está mudando ele, e acho que daqui 2 semanas ele vai ficar instalado. E aí as minhas aulas vão ser muito parecidas com as que estão no YouTube, mesmo que ao vivo. Então vai ser, acho que, melhor do que essas aulas que nós estamos tendo nesse formato. Mas assim, gente, sinceramente, eu acho que essa vai ser uma realidade nossa esse semestre todo. Tá? De todas as universidades, a nossa que está mais à frente por conta do nosso sistema. Então, assim, eu não acho que agora em abril, essas próximas 3, 4 semanas, a gente vai voltar com as aulas presenciais. Eu acho que lá para maio, mais provável junho, a gente volte nas aulas. Então, assim, não tem como fugir. Vamos ter que usar o portal, vamos ter que usar o sistema. E também eu acho que não vale a pena você trancar ou esperar pela aula presencial. Porque se, por exemplo, você parar para pensar aqui, pelo menos na minha aula, né, o apostilamento está muito bom. Então, assim, a aula está bem completa, tirando o fato de não ter um quadro, mas, por outro lado, existe uma ferramenta que é a apostila, e quem está acompanhando a apostila está vendo aí que tudo que eu tenho dito está literalmente na apostila. Então é isso, tá? Eu vou encerrar a aula aqui agora. Também para variar, desde semana passada, vocês sabem, eu estou com problema de internet. E aí, hoje à tarde, essa aula ela vai ter sido upada lá no encontro 9, tá? Lá na pós-aula do encontro 9, esse link vai estar lá disponível para quem quiser assistir depois, tá? Lá, deixa eu até anotar aqui. Lá no encontro 9, no link da pós-aula, tá? Porque a partir, na verdade, vocês trabalham com sessão, né? Lá na sessão, na pós-aula da sessão 1, da sessão 4, me perdoem, vai ter lá o link da pós-aula. E sempre na aula 1, da sessão 1, eu vou jogar os links lá de todas as aulas, tá? Então vai estar assim, primeira aula, vou botar o link, segunda aula, vou botar o link, para vocês não se perderem. Então vocês vão lá em cima, na primeira aula, na primeira unidade, na primeira sessão, e vão ver que os links vão estar lá, tá? Eu vou transferir também para todo mundo conseguir achar. Sempre na aula 1 vai ter esse link, vai ter esse adendo. Tudo bem, gente? Alguma outra dúvida, alguma outra colocação? Então é isso, tá? Então a gente vai se falando por aqui. Acho que daqui uma meia horinha, que eu vou usar a internet agora para isso, eu vou upando os links lá na aula 1, encontro 1, da sessão 1, da unidade 1 de vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijão e aí a gente vai se falando, tá? Até a próxima aula.